Olá pessoal, beleza? Espero que sim. Nessa aula vamos tratar de, aula 6 de estatística, vamos tratar de medidas de centralidade, a média, a mediana e a moda. Bom, medidas de centralidade ou de tendência central ou de posição são números únicos que representam um conjunto de dados. A primeira medida de centralidade aqui vai ser a média aritmética simples, que será indicada por x barra. Então, a média aritmética de um conjunto de n valores vai ser a soma desses valores dividido por n, que, resumindo sinteticamente, escrevendo, podemos usar o símbolo aqui do somatório da letra maiúscula grega sigma, tá ok? Então, esse símbolo aqui representa a soma desses n valores observados, ok? E esse 1 sobre n, na realidade, é essa soma aqui, multiplicado por 1 dividido por n. Então, por isso que eu coloquei 1 sobre n aqui para fora. Por isso que se coloca, né? E esse símbolo indica um índice que varia, uma soma dos valores que tem um índice aqui, que variam de 1 até n, dos valores x e. Então, x1 mais x2 mais x3, enfim, até xn, é representado, essa soma vai ser representada pelo somatório com i variando de 1 até n desses xi. Beleza? Então, nesse exemplo aqui, a média aritmética dos números 4, 5, 8, 3 e 6 será representada sempre por x barra, pode ser por outra forma também, mas aqui eu resolvi por x barra, e vai ser a soma desses valores, 4 mais 5, mais 8, mais 3, mais 6, dividido pela quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5. Então, dividido por 5. Então, x barra vai ser 9 mais 8, 17, com 3, 20. 26 dividido por 5. Então, 26 dividido por 5 vai dar 5, sobra 1,02. Então, a média aritmética simples desses números é 5,2. Essa medida representa esse conjunto, o valor médio desse conjunto de dados, ok? Isso que é uma medida de tendência central ou uma medida de posição. Aqui também temos a média aritmética ponderada, que é aquela em que, às vezes, colocamos peso sobre alguns valores. Então, para cada valor, ou para cada valor da variável, né? Para cada valor aqui, a gente vai colocar um peso, P1, P2, vai ter um peso, né? Pn. Então, a média aritmética ponderada vai ser representada por x barra P. No numerador, a gente vai ter uma soma de produtos dos pesos e os seus respectivos valores, ok? E aí a gente pode indicar assim, ó, somatório de i variando de 1 até n do produto dos pi por xi, dividido pela soma dos pesos. P1, P2 até Pn. Então a gente pode representar de maneira mais condensada, usando o símbolo somatório como somatório de i variando de 1 até n dos pis. Beleza? Então, o peso é a importância que se dá àquele valor. Geralmente é a frequência com que aquele dado aparece. Então, um professor durante um bimestre aplicará 3 provas. A primeira com peso 1, a segunda com peso 1 e a terceira com peso 2. Qual vai ser a média do aluno cujas notas são 5, 4 e 6? Então, na prova 1, vamos dizer assim, na avaliação 1, ele tirou 5. Na avaliação 2, ele tirou 4. E na avaliação 3, ele tirou 6. O peso da prova 1 é 1. O peso da prova 2 é 1 também. O peso da prova 3 é 2, é o dobro dos demais. Isso significa que a gente poderia ter, em vez de uma prova com peso 2, 2 provas com peso 1. Então seriam 4 provas. Então essa que foi a escolha do professor. Ter uma prova cujo peso fosse o dobro das outras. Então a média aritmética aqui é simples. Aqui a média aritmética é ponderada e ela vai ser dada pelo somatório dos produtos, dos pesos e dos valores no numerador. Então vai ser 1 vezes 5
mais 1 vezes 4 mais 2 vezes 6 dividido pela soma dos pesos. Então a soma dos pesos vai ser 1 mais 1 mais 2. Então x barra P aqui, então a média ponderada vai ser 1 vezes 5, 5, 1 vezes 4, 4, 2 vezes 6, 12, dividido por 4. Então x barra P aqui vai ser 5 mais 4, 9. 9 mais 12, 21, dividido por 4. Então vamos dividir 21 por 4. Vai dar 5 vezes 4, 20 para 21, sobra 1. Coloca uma vírgula aqui, acrescenta um zero, vai dar 2, sobra 2. Para continuar a conta, a gente acrescenta um zero. 5 vezes 4, 20 para 20, nada, 5,25. Então a média desse aluno foi 5,25. Lembrando que a gente pode pensar a média aritmética simples como um caso particular da média ponderada, onde os pesos todos são iguais a 1. Notem que a gente poderia ter assim, x barra, em vez de 3 provas, 4 provas, todas o mesmo peso. Então seria 5 mais 4 mais 6 mais 6. Todas com peso 1, então aqui seria vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, dividido por 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é 4, que é a quantidade de valores que a gente tem aqui, que é o n. Então aqui poderia ser uma média aritmética simples com valores repetidos. Então aqui o peso é a quantidade de cada valor, por isso que o peso aqui é 2. Então eu transformei essa média ponderada numa média aritmética simples, pensando como cada valor tem peso 1. Beleza? Então é a mesma coisa. Então vai dar 21 dividido por 4. Continuando, nós temos agora a mediana, representarei por ME. Dados m números em ordem crescente ou decrescente, ou seja, colocando esses números em rol, a mediana será 1, um número que ocupar a posição central se n for ímpar. 2, ou 2, a média aritmética dos dois números que estiverem no centro se n for par. Exemplo, considera essa sequência aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 números, então é o primeiro caso. Então a mediana vai ser o número que ocupar a posição central. Então a gente precisa colocar isso aqui numa lista crescente ou decrescente, que é o rol, né? Formar um rol aqui. Rol. Então o primeiro aqui é 1. O segundo vai ser 3. O terceiro vai ser 4. Quarto 4, o quinto 5, o sexto 6, o sétimo 6, o oitavo 8, o nono, faltou um 5 aqui, né? Um, dois, três, 4, o sexto 5 também, o sétimo 6, o sétimo 6, o oitavo 6, o nono 8, o décimo 9 e o 11º 10. Então vou conferir aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, como a quantidade aqui m é 11 ímpar, a mediana simplesmente vai ser o número que está no centro. Então é aquele que deixa uma quantidade igual de valores antes e depois. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e depois 1, 2, 3, 4, 5. Então é esse aqui, ó. É o x, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 6, né? Então se a gente tem 11 valores, a gente soma 1 para a gente saber aqui a posição do termo central, né? Que é a mediana. A gente soma 1, a quantidade, divide por 2, vai dar 12 por 2, é o sexto termo, é o x6. Então é o x6, beleza? Então esse aqui que é a mediana. Então a mediana vai ser 5. Bom, agora a mediana aqui, vamos ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Então aqui n é igual a 8, é par, então vai ser o segundo caso. Vai ser a média aritmética dos dois números que estiverem no centro. Então vamos lá.
Vamos colocar em ordem crescente aqui. 12, 12, 13, 14, 16, 16, 16 e 17. Conferindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui, a mediana vai ser, qual o número? Vai ser a média aritmética de qual número? Vamos dividir isso aqui por a quantidade por 2. Então 8 dividido por 2 vai dar 4. Vai ser a média aritmética do x4 com o x5. Vai ser x4, 1, 2, 3, 4, 14, mais o x5, 16. Dividido por 2, que vai ser 30, dividido por 2, que vai ser 15. Então a mediana vai ser, nesse caso, 15, que não está aqui, mas é a mediana. Tá bom? Para finalizar, vamos ver o que é a moda. É bem simples, é o valor mais frequente de um conjunto de dados. É o valor que mais se repete. Então aqui, observando, ó, temos o 5, o 8, o 11, o 8, o 3, o 4 e o 8. O 8 aparece quantas vezes? 8 vezes. Então esse número é a moda. Simples. E aqui? Temos o 3 que aparece 2 vezes, e temos o 2 e o 2 também que aparece 2 vezes. Então aqui a moda pode ser ou o 2 ou o 3. E aqui todos os números aparecem uma única vez, então não existe um mais frequente, logo não tem moda aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Por hoje é só e até a próxima. Bons estudos para vocês.